Deus é tão bom. Deus é tão bom. Não é bom pertencermos a um Deus que se manifesta. Nosso Deus não está atado, nosso Deus não está preso, as mãos dele não estão remidas. Pelo contrário, a palavra diz que as mãos deles está estendida ao nosso favor, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo e em operação ao nosso favor. Você crê nisso? Amém. Que coisa maravilhosa, irmãos, ver a manifestação do poder de Deus. Eu sei que nós não precisamos ver para crer, mas é tão bom quando o diabo tenta trazer um sintoma, uma doença, algo, e de repente Deus, sai daqui, capeta. É bom demais, irmãos, Deus é bom, amém? Então, a gente estava com muita saudade de cada um de vocês, né? Tivemos um tempo lá no Brasil, para a Marina foi um tempo perfeito, para mim foi um tempo quase perfeito, deveria ter sido menor. Mas foi muito bom, a gente aproveitou, né? O diabo tentou se levantar, tentando tragar o meu filho, fazendo ele virar atleticano, mas Jesus operou, irmão. Uhul! Hoje estamos tendo um fim de semana cheio de coisas maravilhosas, né? Quinta-feira passada, nós tivemos pela manhã e pela noite, né, a aula, de fato, ali, inaugural mesmo da Escola Verbo da Vida, foi maravilhoso, né? Tem uma turma tremenda, irmãos, meu Deus, que povo sedento pela palavra de Deus, muito bom, maravilhoso. E aí ontem, aliás, sexta e ontem, tivemos um tempo maravilhoso com os casais, né? Uau! Foi muito bom. E eu queria honrar mesmo, né, a vida do pastor Francisco e Raquel, mas também a vida do pastor Marum e Virna, irmãos. A gente sabe que eles plantaram um fundamento maravilhoso nesse departamento, né, que agora está a crescer ainda mais. E, irmãos, é tão bom sermos igreja, sim ou não? Como é bom, irmãos. Nós pertencemos a uma igreja ativa, uma igreja que tem tanta coisa boa para nos servir. Amém? E hoje estamos aqui no nosso culto e aliás, sábado de manhã a gente teve, meu irmão, nós tivemos aula de inglês aqui para a inauguração da nossa escola de inglês. Olha que coisa top, irmão. Meu Deus do céu. A gente crê, queridos, que a igreja, ela tem sim um aspecto sobrenatural, espiritual, é a principal função da igreja, mas também nós podemos servir uns aos outros com as nossas habilidades naturais, sim ou não? E existem pessoas aqui na igreja que são professoras de inglês capacitados. Então nós desejamos mesmo abrir essa escola de inglês, vai ser na verdade uma escola de idiomas, vamos ter francês, espanhol, inglês, né, e outras línguas aí também, e eu creio que isso vai nos capacitar, vai melhorar o nosso currículo, e vai nos colocar mais capacitados ainda, naturalmente falando, para que a gente possa alçar novos voos, naturalmente, alcançar lugares na sociedade, influenciar, amém? Porque é isso que a gente precisa, pela palavra, pelo Espírito, influenciar esse país maravilhoso, que se chama Portugal, e além dele, amém? E hoje, à tarde, né, nós vamos ter a nossa academia de líderes, o kick-off da nossa academia de líderes, o lançamento da nossa academia de líderes. Então, se você tem no coração, talvez você ainda não é um líder na nossa igreja, mas talvez você tenha no coração liderança, né, quer crescer nessa área. Liderança, tanto uma liderança pessoal como ministerial, muito do que vai ser ensinado também é uma sequência de estudo, né? Vai servir também para o nosso mundo natural, corporativo, do trabalho. Então não perca a oportunidade, amém? Glória a Deus. Então, queridos, chegou um tema no meu coração, que eu sei que a igreja vai se empolvorar agora, vai cair, glória do céu, e o povo vai dar grito. Quando é assim já sabe, né? Aleluia. E eu quero falar com você sobre o poder da espera. Olha aí.
Parece que aquele bonequinho azul do Divertidamente entrou na sala. Aquele, espera. Ai, ai, ai. Queridos, nós vamos falar sobre o poder do tempo, o poder da espera. Existe algo valioso no esperar em Deus. A gente vai ver que a gente pode, através das nossas atitudes, a gente sabe que Deus tem um plano para a gente, sim ou não? Você sabe disso? Que bom, 20% sabe, graças a Deus. Então eu vou dizer para os outros 80%, Deus tem um plano para as nossas vidas. Amém? Para todos nós. A gente não nasceu por acaso, a gente não nasceu só porque não tinha televisão lá no quarto dos nossos pais, e de repente a gente nasceu. Não. A gente nasceu para cumprir um propósito, a gente nasceu para fazer algo. A gente nasceu porque Deus, antes de nascer aquele bebezinho lindo, maravilhoso, chamado você, Deus já viu você executando algo aqui na terra. Início, meio e fim. Deus já viu o seu propósito, a sua função, né? Só que, irmãos, nós podemos, muitas vezes, acelerar ou atrasar processos na nossa vida. Amém? E quando o processo ele é desacelerado, a gente precisa entender uma coisa. Será que eu estou tendo atitudes erradas? Ou será que Deus está desacelerando o meu processo para revelar a mim algo que está no meu coração e eu ainda não sei? Palavras da salvação. Pode ser, e nós vamos ver aqui através da Bíblia alguns textos, 3 textos que a gente vai ver, que não aconteceu ainda porque eu não me ajustei. Não aconteceu ainda aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele disse, porque existem coisas em mim que Deus está tentando me mostrar para eu mudar, para eu ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus, para que aí sim eu aguente e suporte o que está por vir. Porque Deus não vai dar para um menino de 6 meses de idade a oportunidade de colocar o dedo na tomada, senão ele morre. Assim acontece conosco também. Nós podemos ter promessa, podemos ter palavra de Deus, mas se coisas dentro de nós não forem ajustadas e nós estarmos naquele lugar onde Deus pode nos usar para essa nova fase, por amor a nós, é como se Deus nos segurasse um bocadinho, para que a gente não se queime, para que a gente não coloque o dedo na tomada. Está vendo que coisa linda? Os glória a Deus, aleluia. Funciona mais ou menos. Agora tem um detalhe, irmãos, no tempo, que o tempo em Deus, ele traz juros. Sabia disso? Eu me lembro, quando nós passamos por um processo, né, como eu já falei algumas vezes, mas estamos aqui morando na Europa há quase 15 anos. Moramos 10 anos no Reino Unido, há mais de 4 aqui em Portugal. O tempo passa muito rápido. Irmãos, e houve um tempo que nós estávamos pleiteando o visto para o Reino Unido, e eu me lembro que demorou um pouco mais do que a gente gostaria que demorasse. Naquela situação, não foi, sondamos os nossos corações, não foi por causa de necessariamente uma atitude nossa, mas foi por causa de uma resistência externa. Alguém, através do livre-arbítrio, decidiu nos resistir. E aí Deus me mostrou algo naquele tempo, né? Lembra quando o povo precisava sair do Egito para adorar a Deus no deserto? A Bíblia dá essa instrução. Faraó decide resistir àquela direção de Deus, segura o povo o máximo que pode,
Aquele processo, ele demora mais do que deveria, só que no final do processo, o que o povo recebe? Despojos. Então a perseverança no processo, o tempo vai passar, e lá no final, se você perseverar, se você continuar com a mesma posição de coração, se você não mudar, além de estar muito melhor, porque agora você está com as costas mais firmes, você agora suporta muito mais pressão, lá no final você ainda recebe despojos, os juros do Senhor. Então isso é maravilhoso, e me dá a impressão pela Bíblia, algo muito mais profundo. Pela Bíblia me dá a impressão que Deus está muito mais interessado no processo do que no resultado final. Porque o processo nos molda, o processo nos trabalha o nosso caráter, o processo revela aquilo que está no coração. Deus já sabe o que está no nosso coração, mas talvez a gente ainda não saiba. E talvez o que a gente está chamando de perseverança é, na verdade, outra coisa. Talvez o que a gente está chamando de fé pode ser que seja prepotência. Pode ser que a gente esteja mais preocupado com a opinião dos outros, e por isso estamos insistindo tanto, do que querendo de fato entender a vontade de Deus e reajustar. Porque às vezes a vergonha do que o outro vai pensar pode nos colocar numa posição que a gente chama de persistência. Afinal, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou o cara. Aleluia! Tem um texto na Bíblia, Êxodo no capítulo 32, esse texto é fantástico. Êxodo no capítulo 32, ele é fantástico, porque ele tem momentos dele que é muito engraçado. Êxodo capítulo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, vamos pegar aqui o contexto. Moisés, ele foi para o monte para orar a Deus, foi lá naquele monte que ele recebeu coisas poderosas de Deus, mas enquanto Moisés está lá com Deus, o povo está aqui embaixo. E aí a Bíblia diz que, vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, o que aconteceu aqui? O povo chegou à conclusão que Moisés está demorando demais. Moisés foi embora e agora está demorando demais. Olha o que acontece. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse Arão: olha só, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-a. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de ouro. Então disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aí o povo faz festa, a Bíblia diz que o povo faz festa, e tem holocausto, e aquele negócio virou um peteco. Sabe o que é peteco? Virou um banzé, não adiantou muito não. Virou uma confusão, aquela bagunça, e o povo se divertia, e está lá o bezerro. Imagina a cena, irmão. Irmão, imagina, entra na Bíblia aqui comigo. Moisés foi para o monte, o povo ficou. Daqui a pouco o povo começa a botar pressão em Arão. Arão, Moisés se foi. Está demorando demais. Não está no nosso tempo. A gente achava que ia demorar menos. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa, a gente achava que ia demorar menos. O negócio está demorando demais. Aí começaram: Moisés, olha,
a gente não sabe nem o que aconteceu. Vai que ele trupicou no meio do caminho, caiu dando uma vala e está morto. E a gente aqui esperando. A questão era essa. Botaram pressão em Arão. O que ele fez? Arão cedeu à pressão. Ele disse, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho. Está demorando demais, vamos dar um jeito, vamos dar uma força para Deus. Vamos fazer o seguinte, traz os brincos, as argolas, pulseiros, cordão de ouro, vamos resolver essa parada aqui, todo mundo trouxe. Pá, aí arranca a argola e cordão, pum, e joga lá. Aí o outro jogou um Rolex, não tinha na época. Jogou ali aquele tanto de coisa, ele pegou aquilo ali, a Bíblia diz que Arão fez um bezerro, devolveu para o povo, pronto, gente, está resolvido. Aqui esse bezerro aqui, foi quem nos tirou do Egito. Tem noção de um negócio desse? A idolatria, ela tem ideia doida, irmão, maluca. Olha que coisa maluca. Mas vai continuando o texto. Enquanto tem negócio está aqui acontecendo, olha só, lá no monte, Moisés está lá com Deus, verso 7, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E o engraçado aqui é isso, porque Deus está falando a Moisés, olha, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu, volta lá, o negócio está ficando feio. Aí o engraçado é que daqui a pouco começa meio que uma conversa. Olha só, lá não, aí Deus, vai vendo o negócio aqui. Verso 10, olha o que diz. Verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto este povo, eis que o povo é de dura serviço. É Deus falando, agora deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumirei e de ti farei uma grande nação. Deus ficou brabo, irmão. Em amor. Exatamente. Aí Moisés, ele vai interceder pelo povo. Só que enquanto Deus está falando, o seu povo, você tirou ele do Egito, aí Moisés joga para Deus. Não, o povo não é meu, não, o povo é seu. Quem tirou do Egito foi tu, Senhor. Foi você. E vem aquela coisa, daqui a pouquinho Moisés, ele começa a interceder pelo povo. Olha lá, olha o verso 13. Lembra-te de Abrão, Isaque e Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa descendência como estrelas do céu. Moisés, ele começa a argumentar com o Senhor, biblicamente. Ele começa a dizer, não, Senhor, é o teu povo. Irmãos, aí lá na frente, Moisés desce, olha o verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão, o que fez esse povo? O que trouxe sobre eles tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, presta bem atenção o que Arão faz. Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso a mal, pois me disseram, faze-nos deuses e que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu disse, olha só Arão, quem tem ouro, tire-o, deram-me, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Irmão, quando a gente está sem paciência, a gente perdeu a noção, a gente fica doido, irmão. Olha a resposta. Primeiro, Moisés, o que ele fez? Ele pegou o ouro do povo, e a Bíblia diz que ele fez o bezerro. Agora ele está passando para Moisés o seguinte, não tem nada com isso. Eu peguei o ouro, joguei no fogo, esse bezerro saiu andando. Não é engraçado, irmão? Essa história é muito engraçada. Mas, eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha o perigo de perdermos a paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Perseverança. A gente precisa entender, irmãos, por causa da pressão externa do povo, o líder cedeu àquela pressão e fez toda essa bagunça.
A gente precisa entender que pessoas vão colocar pressão em você. A opinião dos outros vai chegar em cima de você. Você tem que fazer algo. O que é isso? Você disse que ia dar certo, você disse isso, você disse aquilo, está esperando até agora? Irmãos, não interessa o que os outros falam. A questão é entre você e Deus. E se Deus não falou nada, se Deus não deu nem outra direção diferente da que você já tem, deixa eu te dar um conselho, fica parado. Na escola bíblica eu estou dando aula de fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um passo de fé que é para ficar parado. Simplesmente crendo que Deus é fiel. Você não precisa o tempo todo estar dando resposta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer nada, irmão. Você tem que fazer nada. Sem Deus você não tem que fazer nada. Fica tranquilo, fica em paz. Obviamente, eu não estou falando de coisas que a gente tem responsabilidade. Ok? Aquilo que Deus nos deu responsabilidade, a gente vai e faz. Porque tem um outro extremo. Tem gente que pega essa palavra e fica no sofá o dia inteiro dentro de casa assistindo televisão. Aí você vai perguntar, o que você está fazendo? Estou esperando em Deus. Não está, não. É preguiçoso mesmo. Está esperando em Deus, não. Está com preguiça, está aí usando a Bíblia como desculpa. Não é isso. A Bíblia nos dá instruções do que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer. Agora, tem coisas que a gente está, de fato e de verdade, na dependência de Deus se mover, para que a gente se mova. E a gente não vai dar jeitinho na vontade de Deus, porque a gente tem que mostrar para as pessoas. Amém? A gente não vai dar jeitinho na promessa de Deus. Quantas pessoas fizeram isso na Bíblia e deu errado? Pegaram o controle da situação. Não, irmãos, uma vez que você lança o controle da situação para Deus, deixa Deus trabalhar. Tem coisa que não tem como você fazer nada. Aí você deixa Deus trabalhar. Aí você faz igual a Abraão, você vai sendo fortalecido, dando glórias a Deus. Em vez de ir lá e pegar a outra mulher, não, você vai ser fortalecido dando glória a Deus. Deus prometeu. Deus prometeu, eu vou ser pai de multidões, glória a Deus, obrigado, Pai. Aí tem um outro texto, que é lá em aleluia. Primeira Samuel 13. Aleluia. Aleluia, 1 Samuel, capítulo 13. Eu vou dar para você o contexto aqui. Estava tendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E aí essa guerra, ela estava muito complicada. A ponto de que a Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam desesperados, a tal ponto que lá no verso 6... se eu não me engano, diz que eles começaram a se esconder. Uns se esconderam em cavernas, outros se esconderam em buracos, outros em penhascos. Olha só, aí diz que, no verso 8, esperou Saul, diga, esperou Saul, 7 dias. Tá bom, pode parar de repetir. Segundo prazo. Aleluia. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ele, o que ele fez? Ele ofereceu o holocausto. Olha o que acontece aqui. Pressão externa. Guerra. O povo com medo. De repente o profeta diz, eu vou estar aí em 7 dias. Passa 7 dias, ele não apareceu. Sabe o que o povo faz? Começa a dar jeitinho. Saul, ele mostra, em outras palavras, insegurança. Ele mostra que a pressão do povo
começa a guiar ele. Deixa eu te falar, nem a pressão de fora, nem a pressão de dentro da nossa mente, da nossa self-justice, menina, justiça própria. Aquela justiça própria que quer mostrar para todo mundo que eu sou o cara, eu sou o caba da fé, eu declaro mesmo e acontece. Olha aí, ó. Irmãos, aí o que ele faz? Era proibido para o rei oferecer sacrifício. Naquela época, a unção de rei não comportava sacrifícios, era proibido. O que ele faz? Ele pega e dá um jeitinho na promessa. Rapaz, já que Deus não veio, vai eu mesmo. Já que não se manifestou aquilo que Deus me disse, eu vou dar um jeito. Aleluia. Às vezes, olha essa frase aqui, às vezes os atrasos são oportunidade para ver o que está nos nossos corações e alinhar-nos com a vontade de Deus por meio das confissões e arrependimento de falhas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem que ter cuidado para que as nossas ações não estejam atrasando o processo. Ações erradas na hora errada, atrasando o processo. Porque agora, em vez de só esperar Moisés descer do monte, não, agora precisa arrumar uma situação todinha que foi criada. O atraso, entre aspas, mostrou que o coração do povo que estava lá no Egito, lugar cheio de deuses, mostrou que o coração do povo era idólatra. E aquilo agora precisa ser lidado, precisa ser curado, precisa ser restaurado, precisa ser removido. Aqui, para mim esse texto mostra um rei, um líder ansioso, um líder inseguro. A gente não pode mostrar insegurança, principalmente, irmãos, nós que temos filhos, os pais. A gente não pode mostrar insegurança, irmãos, para as pessoas. Nós somos líderes que Deus colocou como cabeça, como líderes da nossa casa, do nosso lar. Os nossos filhos estão olhando para nós o tempo todo, para saber até onde vai a nossa confiança em Deus. E não se engane, se a nossa confiança em Deus estiver abalada, não se engane, seu filho nem crente vai ser, provavelmente. Porque, peraí, agora a gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós somos pessoas que creem no Senhor. Pode demorar o que for, eu sei, o meu Deus é fiel. Eu sei, o guarda de Israel não dorme. Eu vou ficar firme, eu vou ficar confessando a palavra, eu vou ficar declarando a palavra, eu vou continuar dando glória a Deus. Mas mãe, pai, cadê aquilo que você disse que Deus falou? Irmãos, vai acontecer. Meu filho, fica firme. Fica firme, porque o nosso Deus não mente. Aí está aqui, irmãos, um rei que começa a tentar dar um jeitinho, ansioso, começa a perder de vista a promessa de Deus. Tudo por quê? Pressão da opinião pública. Pressão do lado de fora, dando um jeitinho nas circunstâncias. E sabe de uma coisa? Pode ser que a gente esteja passando um processo que não está muito fácil. Eu me lembro uma vez, alguém falou, achei muito interessante. Essa pessoa queria um instrumento musical. Ele estava crendo para um piano. E aí ele disse assim, olha, eu tenho duas opções. Eu posso comprar esse piano no crédito. Eu tenho um cartão de crédito sem limite, eu posso ir lá e comprar esse piano. Ou eu posso crer em Deus e esperar a manifestação de Deus.
E aí, para exercitar a sua fé, exercitar confiança no Senhor, ele decidiu pegar o segundo caminho. O segundo caminho, às vezes, ele é mais difícil para a nossa alma, porque a gente quer o resultado, a gente não quer nem saber do processo, a gente quer sentar e tocar o piano, a gente quer entrar no carro e dirigir, a gente quer desfrutar da casa, a gente quer o mais rápido possível. Mas muitas vezes nós perdemos a bênção do processo. E eu digo para você mais uma vez, Deus está muito mais interessado no processo do que no resultado final. É óbvio que Ele quer abençoar. É óbvio que Deus pode estalar os dedos e plum, aparecer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está crendo, aquilo que a gente quer. Mas será que isso vai ensinar os filhos? Será que um pai que dá tudo o que o filho quer, está criando um filho preparado para o mundo lá fora? Ou está criando um ser mimado, que tudo o que quer é só chorar 5 minutos que o pai vai lá e compra? Eu digo para você, Deus não está a criar filhos mimados, crentes mimados. Deus está a criar crentes cheios da palavra e do Espírito, que são capazes de ir por qualquer lugar, passar por qualquer coisa. Isso não é uma palavra para que a gente se acostume com o sofrimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão não é sofrimento, porque a Bíblia diz, o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o ainda nos diz que não é obrigado a andar, mas se acontecer, de eu tiver que andar por uma circunstância ou outra, eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo. Então você observa que a nossa resposta no meio do processo, ela é muito importante. A nossa resposta de confiança, de dar graças a Deus, a nossa resposta de fé, ela é muito importante. E eu digo para você, é possível também acelerar processos. E quanto mais eu alinhar o meu coração e ajustar coisas que precisam ser ajustadas dentro de mim, que o processo revelou, meu irmão, mais rápido você vai desfrutar daquilo que Deus disse. Eu vou dizer mais uma vez, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso mostra que Deus é presenteador. Deus ama te abençoar, irmãos. Deus não tem problema nenhum com a tua bênção. Deus não tem problema nenhum que você prospere. Deus não tem problema nenhum que você receba do melhor dessa terra. De fato, a Bíblia diz que você é para desfrutar o melhor da terra. É muito nítido nisso. Mas Deus não quer que você fique mimado. Deus quer te preparar para algo maior. E muitas vezes esse processo vai te preparar para algo maior. E deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que nós estamos no meio dele, porque ainda não ajustamos coisas dentro de nós que precisam ser ajustadas. E o processo revela, traz à tona. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente pode enganar por um tempo. A gente pode... como é que é? Acting. Oh, aleluia. Eu fui para Minas, só volto falando inglês. Atuar, boa. Eu posso atuar como que em um teatro. Por um tempo, irmãos. Eu posso enganar as pessoas por um tempo. Eu posso fingir, eu posso medir minhas reações por um tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar uma hora que o que está realmente dentro vai para fora. E o interesse de Deus é nos elevar. É nos subir de posição. É que a gente ande de um degrau de glória a outro.
Aleluia. A terceira história que eu quero falar com você vai ser bem mais rápido. Aleluia. Lá em 1 Samuel também, 24. Depois você lê o texto, depois que Davi, ele é ungido rei, ele começa a ser perseguido. Foram mais ou menos, irmãos, 13 anos de perseguição. Saul começa a perseguir Davi implacavelmente. Aí um dia, capítulo 1 Samuel 24, verso 1, olha isso aqui. Verso 3, desculpa. Davi, ele volta de um conflito, e aí diz assim: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ó, meu Deus, não tinha lido essa parte ainda não. Saul foi aliviar o ventre, oh aleluia. A Bíblia é maravilhosa. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, presta bem atenção, então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Meu irmão, presta bem atenção nisso aqui. 13 anos esperando. Davi foi consagrado rei. Consagrado rei. Passa 13 anos. Perseguição em cima. Saul querendo matar ele, destruir ele. Estava óbvio que Saul queria acabar com a vida dele. De repente, a oportunidade na frente dele. É só passar a espada na cabeça desse homem. É só matar ele, dar a visão. E está tudo resolvido. Olha aí, então a oportunidade. E aí quem que se levanta? Os profetas, com P minúsculo. Os amigão. Davi, lembra aquilo que Deus prometeu? Chegou, homem. Mete a faca nesse homem. Aí é a oportunidade da visão. Vai lá, arrebenta, é isso que Deus diz. Deus disse: eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Que mais na mão do que isso? A gente tem que tomar cuidado. Porque pode ser que a gente esteja recebendo profetada por aí, que na verdade é o diabo falando alinhado com aquilo que você quer ouvir. Ahu. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, e a gente começa a falar para as pessoas, aí o diabo ouviu, e daqui a pouquinho chega alguém: rapaz, a hora é agora. Mata ele, dá a visão. Só que Davi, ele tinha tanto temor a Deus, que Davi vai lá, não tem coragem de matar, então ele corta um pedaço da roupa, e aquele corte da roupa, meu amigo, deixa Davi condenado. E Davi começa a ficar: meu Deus, o que é que eu fiz? Eu toquei no ungido do Senhor. Eu toquei naquele que eu não deveria tocar. E o processo mostra o que estava no coração de Davi. Teve a oportunidade de matar,
recebeu uma palavra que, irmão, não pense que Davi era super-homem. Davi queria acabar com a vida daquele homem. 13 anos sendo perseguido. Tem parente que fica fofocando da nossa vida 6 meses, a gente já quer matar. Imagina 13 anos. E aí o que ele faz? O coração segundo o coração de Deus o constrange. Ele sabe, rapaz, esse homem pode ser inseguro, esse homem pode ser uma desgraça, esse homem está me perseguindo, esse homem quer acabar com a minha vida. Mas sabe de uma coisa? A menos que Deus remova ele do sítio, ele ainda é um ungido do Senhor. E eu não deveria ter tocá-lo. E ele esperou mais um tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A gente precisa analisar, parar hoje. Eu sei que essa é uma palavra muito pastoral, mas vai salvar a sua vida. Hoje é um domingo onde Deus está nos chamando para parar e reavaliar algumas coisas no nosso coração. O que Deus está me tentando ensinar com esse processo? Eu não estou falando que Deus vai fazer você sofrer para te ensinar. Não. A Bíblia é muito clara. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia é muito clara em separar as coisas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Deus não acorda um dia de mau humor e quer pegar todo mundo. Não, esse não é o coração de Deus. O coração de Deus não é trazer desgraça para a nossa vida, nos ensinar, sabe como é que é, irmão, quando Deus pega, pega. Não, esse não é o seu Deus. Esse não é o seu Pai. Eu duvido aqui alguém que tenha um filho e que deseje cortar o braço dele porque ele encostou no lugar errado. Não, a gente ama os nossos filhos, a gente quer ensinar. Agora, muitas vezes, o processo, a gente precisa entender, irmãos, o processo nos ensina. E a gente precisa aprender a entender o que Deus está usando aquele processo para nos ensinar. O que eu preciso mudar. Porque da mesma forma que eu posso atrasar o plano de Deus na minha vida, eu posso também acelerar. Um dia está Maria no casamento com Jesus, e Jesus fala para ela a seguinte frase: Maria, não chegou a minha hora. Precisava de um milagre, e ele diz: Maria, não chegou a minha hora. Sabe o que ela fala? Traz aí os cântaros, traz aí as vasilhas, encha d'água e faz tudo que ele mandar fazer. Maria, através da sua fé e da sua posição certa diante de Deus, acelera o tempo. O tempo que aí não havia ainda chegado, chegou. Então ela acelerou o tempo. Você vê isso na Bíblia o tempo todo. Agora são atitudes do coração, atitudes certas, posicionamentos do coração. Aleluia. E Deus espera, irmãos, que a gente se posicione corretamente. Se for para esperar, que esperemos da forma correta. Sem desespero, sem dar jeitinho, sem tentar dar a volta. Irmãos, não tem jeitinho no reino de Deus. Os princípios não vão ser quebrados. Por Deus, não. Aleluia. 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 Você pode se colocar de pé, por favor?